Bem-vindos a mais um episódio da Expedição Los Andes. Nesse episódio eu mostro o nosso deslocamento do Passo Salar de Olangue até a cidade de Calama, no Chile. O Passo Salar de Olangue fica na divisa da Bolívia com o Chile e o deslocamento até a cidade de Calama é de aproximadamente 200 km. Então, nesse momento, estamos passando aí pela fronteira dos dois países. Nesse vídeo, conforme vocês podem observar, eu estou fazendo a narração das cenas, tendo em vista que, por algum motivo, acredito eu que excesso de poeira e umidade, o microfone da câmera acabou estragando e sem que eu percebesse, eu acabei rodando aí 2 dias fazendo as narrações, mas o equipamento infelizmente não capturou o som, né? A voz. Entre o passo Salar de Olangue até Calama, existem 3 grandes salares. O Salar de Olangue, propriamente, depois o Salar de Caracote e, por fim, a estação Ascotã. Então, são importantes salares que existem ali nessa região. É um local muito bonito, lindo mesmo, conforme vocês podem ver nas imagens, e que dá um contraste todo diferenciado. O sal, a terra do deserto e as paisagens que são fantásticas. É interessante que nessa cena que eu vou mostrar agora, dá para ver a poeira do deserto no asfalto. Eu dei um enquadramento aqui, um zoom, que dá para ver claramente aí o pneu da moto, né, levantando a poeira do asfalto. Mas essa poeira, ela não compromete nada o desempenho, não diminui a aderência, então é super tranquilo. As estradas do Chile, em alguns trechos, são piores do que as estradas da Bolívia, né? Para nossa surpresa, eram piores. Aí nesse trecho, ao fundo, dá para ver o início de um novo salar. Então, assim, é uma imagem espetacular. Só quem passa mesmo ali pelo local. É uma estrada que é para ser sentida mesmo. Nós estamos aqui nesse momento fazendo a Ruta 21. Então, depois de passar por um trecho de terra, entre o Salar de Uyuni e a fronteira de Olangue, agora a gente tem então todo esse trecho aí de asfalto. É muito comum a gente cruzar com locomotivas, com trens, né? As linhas férreas, elas cortam todo o deserto. Eu tenho a impressão que é para o transporte não só de sal, mas também de cobre, que a região ali dos desertos é muito rica em cobre. E lá adiante dá para avistar então o outro salar, que é a estação Ascotã, um importante produtor de sal ali da região. E aqui estamos a aproximadamente 100 quilômetros da cidade de Calama, e é interessante que a pista
nesse trecho, ela faz algumas ondulações, então é uma espécie de tobogã. Muito legal pilotar a moto aqui nessa região, apesar dos ventos lateral e frontal, ventos fortíssimos aí nessa região. Mas sem dúvida nenhuma, um espetáculo. A paisagem, o contraste aí do deserto com o céu, então muito legal mesmo. Aqui estamos a aproximadamente 2.300 metros de altitude e o desempenho da moto melhora bastante se comparado a outras altitudes que pegamos aí anteriormente, na casa dos 4.000, 5.000 metros. Então aqui sem dúvida, sobretudo com a moto pesada, o desempenho melhora bastante. Nesse momento estávamos já cansados da viagem, porque saímos de Uyuni às 10 horas da manhã e nesse momento aqui já estava próximo aí das 18h30. Então realmente foi um trecho mais cansativo, passamos aí por um bom pedaço de terra, né? Trecho de deserto em terra, então isso acaba desgastando bastante aí, os pilotos. Conforme pode ser visto nas imagens, nessa região do deserto é comum a produção de energia eólica. Então durante esse trecho nos deparamos com muitas torres de produção de energia a partir do vento. Finalmente chegamos na cidade de Calhama, próximo aí das 19 horas. A cidade é bem desenvolvida, ela está fincada literalmente aí no meio do deserto do Atacama. É uma cidade com aproximadamente 180 mil habitantes e que oferece um conforto para o turista que está aí atravessando a rota dos desertos. Nós ficamos num hotel muito bom, eu posso deixar depois na descrição aqui do vídeo, e a cidade oferece boa gastronomia, conforto em hotéis, então não falta nada. O turista que passa por aí ele é muito bem atendido. Cidade de Calhama, excelente hospedagem, gostamos muito aí da recepção da cidade. Com um custo bem acessível, a cidade é uma boa opção para quem deseja conhecer São Pedro de Atacama, distante apenas 100 quilômetros. E finalmente chegou o grande dia, o dia tão esperado de toda a viagem, o dia em que iríamos conhecer a escultura La Mano del Desierto, ou A Mão do Deserto, que é uma escultura de pedra que fica próxima da cidade costeira de Antofagasta. A escultura La Mano del Desierto fica distante aproximadamente 270 quilômetros da cidade de Calhama, onde estávamos hospedados. Então saímos bem cedo e a estrada, o trajeto excepcional, as estradas muito boas, perfeitas. Pagamos um pedágio um pouco caro. No Chile, de uma forma geral, o custo, o turismo no Chile não é um turismo barato. De uma forma geral, tudo é um pouco mais caro. A gasolina, o combustível, a alimentação, hospedagem, mas vale muito a pena, especialmente aí a estrada impecável e sem nenhum problema, uma assistência também muito boa aí por parte da administradora da via. Então, sem dúvida nenhuma, uma experiência muito bacana. O Chile é o maior produtor de cobre do mundo e a maioria da produção vem de uma mina chamada Chuquicatama, que é a maior mina de cobre a céu aberto do mundo. Ela fica próxima da cidade de Calhama, ela tem cerca de 6 km de comprimento, 4 km de largura e 850 metros de profundidade. Então, muito do que se vê aqui nos arredores de Calhama e de Antofagasta gira em torno da produção de cobre. Essa montanha que vocês estão acompanhando agora no vídeo, enorme, e não dá para perceber aqui através da filmagem, mas o tamanho dos caminhões em relação a essa montanha é uma coisa absurda, a diferença.
E então aqui é muito comum os treminhões que carregam, transportam o cobre. Então tudo gira em torno, basicamente, da produção de cobre ou a produção de energia eólica. Aqui nas laterais da rodovia, nós temos aí algumas cidades, algumas vilas que estão estruturadas com oficinas, com indústrias, pequenas indústrias que tratam resíduos, enfim. Então toda a economia dessa região está voltada, está com foco aí na produção do cobre. Nesse momento, estávamos a aproximadamente 1.300 metros de altitude. E o interessante é que Antofagasta, que é a cidade costeira já no Pacífico, no Oceano Pacífico, fica obviamente ao nível do mar, 0 metros. Então, iríamos descer esses 1.300 metros até Antofagasta. Então, a diferença aí de altitude que nos esperava. Nessa época do ano em que visitamos o deserto do Atacama, janeiro de 2024, é comum as altas temperaturas. Nesse momento, por exemplo, o termômetro da moto marcava quase 38 graus. Claro que o desconforto aparece com as roupas que são necessárias para a nossa proteção. Então é comum, é claro, que a gente enfrenta aí um certo desconforto com o calor. E uma característica do calor dessa região, diferente das outras regiões do Peru que nós passamos, onde o calor ele tinha um aspecto mais de umidade, era um calor úmido, aqui no deserto pelo contrário. Então assim, é muito seco, chega a incomodar realmente aí, o nariz, a boca, né, os olhos, fica tudo muito ressecado, é um calor muito seco. No monumento, a temperatura ultrapassou os 40 graus. Então, assim, tem que hidratar bastante e cuidar para não ficar doente, né, no momento desse da viagem. Aqui no lado esquerdo, dá para a gente ter uma ideia da estrutura que é montada para a exploração do cobre. Então, os treminhões, grandes máquinas, então uma estrutura toda construída para poder explorar o cobre. Uma característica interessante das rodovias do Chile, especialmente estas que cortam o deserto do Atacama, também conhecidas como Rota do Deserto, é que não existem radares, nem fixos, nem móveis. Então é bem diferente do que nós estamos acostumados no Brasil. Pelo menos eu não percebi nenhum radar aí durante a nossa trajetória, a nossa estadia no Chile. Nesse momento nós já estávamos bem próximos do monumento Lamagno del Deserto, e é uma mistura de sensação e de emoções. Mas aquela sensação de isolamento do deserto aqui é um pouco menos, porque há muito movimento de carro e de cidades, então é mais populoso, enfim, há todo um movimento e a gente perde um pouco essa sensação. E à medida que eu me aproximava do monumento, as emoções iam aflorando. Para muitos,
Esse monumento pode representar muito pouco, ou quase nada, por se tratar de um monumento de pedra fincado aí no meio do deserto do Atacama. Mas, para os amantes do motociclismo, alcançar o monumento Mão do Deserto é uma conquista inigualável. É um desafio que precisa ser vencido, é uma missão que precisa ser concluída. Eu rodei muitos quilômetros para poder chegar até aqui e, sem dúvida nenhuma, venci muitos desafios. Poeira, chuva, calor, frio. Então chegar até aqui para mim é uma vitória. E é um momento também que eu aproveito para agradecer a cada pessoa que contribuiu direto ou indiretamente aí com a realização desse sonho. Especialmente a minha família, por ter me dado aí todo o apoio. Então essa conquista vai especialmente aí para os meus filhos, João Gabriel, a Maitê e toda a minha família que me auxiliou, me deu todo o suporte, todo o apoio. Chegar até aqui não é fácil para nenhum motociclista. Existem muitos desafios a serem vencidos, mas a sensação de estar aqui é indescritível. Então agora é o momento de contemplar essa beleza da natureza junto aí com esse monumento. Eu venci, eu cheguei. Depois de realizar o sonho de conhecer a Mão do Deserto, chegou a hora de realizar um outro sonho, que era conhecer o Oceano Pacífico. Nesse caso, nós iríamos até a cidade de Antofagasta, que é uma cidade costeira, capital da província de mesmo nome, Antofagasta. É uma cidade bem desenvolvida e o trajeto entre o monumento à Mão do Deserto e a cidade é simplesmente fantástico. Conforme vocês podem ver nessas imagens, o trajeto é todo montanhoso, tendo em vista que nós saímos de 1.300 metros, que é a altitude da Mão do Deserto, e chegamos até 0 metros na cidade de Antofagasta. Lá ao fundo, o Oceano Pacífico, maravilhoso. Então é uma experiência, é uma cidade fantástica,
que entrega uma experiência muito boa, gastronômica, de turismo como um todo. A cidade ela tem aproximadamente 400 mil pessoas, tem um comércio muito pujante, é bem desenvolvida, mesmo estando ali no deserto do Atacama. Há muita movimentação na cidade por conta da exploração de cobre. Então, as construtoras, as mineradoras, é uma cidade muito bacana, muito acolhedora também. Em Antofagasta, existe um monumento natural chamado La Portada, que consiste numa pedra furada, que se assemelha a uma janela e fica no Oceano Pacífico. Então, eu não consegui imagens desse monumento natural, mas ele fica na cidade e é um atrativo para muitos turistas. Observem nessa altitude, menos 1 metro. Interessante, né? É um ponto da cidade onde ele fica abaixo do nível do mar. Então é bem legal, uma curiosidade aí também da cidade de Antofagasta. E a volta para Calhama, sem dúvida nenhuma, esse espetáculo de paisagem, as montanhas, o contraste aí com o céu, com a pista, é de deixar qualquer um de boca aberta. Quem está lá sentindo aquela emoção, a energia, é uma experiência muito diferenciada. Passamos o dia praticamente em Antofagasta e agora retornando ao final da tarde para a cidade de Calhama. São 260 quilômetros. As rodovias muito boas, sem nenhum imprevisto. E diante desse espetáculo aí de natureza, de paisagem. É um deserto raiz, como eu sempre comento, porque não há absolutamente nada de vegetação. É muito raro a gente avistar algum animal, então é um deserto inóspito, é um deserto que faz jus aí ao seu nome, deserto do Atacama. Conforme eu comentei no vídeo anteriormente, existem muitas linhas férreas que atravessam o deserto do Atacama, como é o caso dessa agora à direita. São locomotivas aí com quilômetros de composição, todas carregadas de cobre ou de sal.